Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de cálculo avançado, né? A gente está trabalhando alguns aspectos relacionados a números complexos e, em princípio, a gente trabalhou todos os conceitos desde os números complexos, né? Desde o começo, definição, plano cartesiano, a representação do número complexo no plano, até operações com os números complexos. Então vimos aí basicamente as operações mais importantes com números complexos e aí começamos a aplicar isso em algo mais relacionado a cálculo, né, que seria equações diferenciais, seriam análise do domínio da frequência, pontos que são bem utilizados aí dentro das engenharias elétricas e da computação. Então, a nossa ideia aqui é que a gente consiga reforçar isso a um ponto que seja útil em disciplinas como telecomunicações, sinais sistemas e outros pontos lá na frente. E aí a gente falou, né, sobre basicamente o papel da transformada Laplace e agora estamos entrando na transformada de Laplace inversa. E já falamos, né, já fizemos alguns exercícios com transformada de Laplace. A gente passou aí pelo básico, né, que é tirar a raiz. Enfim, primeiro a gente tem que saber se o número é complexo ou não, né? Porque dependendo de se o número for, se ele não for complexo, a gente pega o polinômio da função de transferência e separa em funções de primeira ordem. Se for complexo, a gente utiliza funções de segunda ordem, porque aí a função de segunda ordem ela fica com coeficientes reais, né? Se você tirar a raiz, você fica com coeficientes complexos. Então, não impede de dar a solução com um número complexo, né? Mas aí teria que depois fazer as operações lá para simplificação, né? E aí já tem algumas formas tabeladas que simplificam aí nossa vida no sentido de encontrar a solução se a gente deixar na forma de segunda ordem com coeficientes reais, né? Que seria o equivalente a fazer de primeira ordem com o complexo conjugado, né? Com as duas raízes complexas ao mesmo tempo. Então, uma vez separando as raízes quando necessário, né? Em raízes de primeira e segunda ordem, raízes não, né? Em polinômios de primeira e segunda ordem, a gente posteriormente aplica a técnica de expansão de frações parciais, né? E aí resolve. Só que isso aí não é o caso geral, né? Porque quando a gente faz essa divisão em frações parciais, a gente tem que considerar, por exemplo, um caso especial, que é o caso em que o denominador, quando a gente tira a raiz, tem raízes iguais. Então, quando isso acontece, quando a raiz é igual, aí a gente tem um problema, certo? E também eu não fiz aqui o caso em que o polinômio tem uma raiz complexa, né? Que é um outro caso também que eu devo trazer. E como esses exemplos demoram um pouquinho mais, acabo gastando aí um tempo razoável para fazer a explicação, certo? Então vou fazer cada exemplo dividir em um vídeo inteiro, certo? Então a ideia é abranger tudo, né? Até o número complexo. Então vamos começar aqui, depois dessa pequena retrospectiva, né? A parte específica de raízes iguais. Então aqui
seria um caso, né, da expansão de frações parciais quando a expressão possui fatores repetidos. Certo? Então, quando ele tiver fatores repetidos, a gente vai ter que fazer uma técnica, vai ter que aplicar uma técnica nessa expansão que consiste em você repetir a operação da fração para a quantidade de raízes. Então, se você pegar aqui, eu tenho um polinômio qualquer, né? Aqui uma função de transferência, onde o meu denominador tem raízes iguais. Ele é importante o denominador porque é ele que vai ficar lá nas raízes, né? Então, quando o meu denominador ele tem raízes iguais, você vê aqui a raiz igual pelo k, certo? Ou seja, o k é diferente de 1. Se o k for 2, por exemplo, eu já tenho duas raízes iguais. Se o k for igual a 3, eu tenho três raízes iguais. Se for igual a 4, quatro raízes iguais. São quatro raízes iguais reais, certo? E aí, a gente, quando entra nesse caso, a decomposição em frações parciais tem que seguir a forma da expressão que está colocada embaixo. Ou seja, eu tenho ali b, né, b elevado a k, você vê o k aqui, né, em cima, e o que eu vou fazer é repetir k vezes. Ou seja, se eu tenho k aqui igual a 3, por exemplo, que é meio que esse caso, eu vou ter que repetir aqui a raiz com k igual a 1, depois a raiz com k igual a 2, depois a raiz com k igual a 3. Então, dessa maneira, a gente faz a expansão em frações parciais, certo? Deixa a forma da expansão em frações parciais e a gente consegue resolver o nosso problema. Então, existem algumas formas de você resolver esse problema, certo? Existe a forma usando derivadas e existe a forma usando aquele método que eu já fiz na aula passada, né? no conjunto de vídeos sobre a primeira parte de inversa de Laplace. Então, eu vou mostrar como é que é o método da inversa, certo? Depois eu vou fazer uma retrospectiva já fazendo com um caso onde a gente possa pegar raízes com derivada, quer dizer, com derivada não, com raízes iguais, sem raízes iguais, um polinômio mais complexo lá, e aí aplica já o clearing fraction, que é o outro método que eu estava apresentando, que ele é bem geral, a gente consegue resolver basicamente tudo sem precisar colocar mais técnicas como essa da derivada. Mas aí também é uma opção pessoal, né? Estou apresentando aqui mais de um método para resolver, porque a gente tem alguns casos específicos para resolver problemas, né? E normalmente os polinômios podem ser grandes quando a gente analisa lá a transformada de Laplace, certo? A gente pode ter polinômios até de quarta ordem aí, se a gente considerar sistemas eletromecânicos, por exemplo. Então, o método que eu vou apresentar aqui, né, é o método que a gente usa uma derivada, ou a gente usa o conhecimento, o conceito de derivada, certo? Que é essa expressão aqui, para que a gente possa resolver a decomposição, né? O problema que tem de raízes iguais. Certo? Isso aqui eu vou usar juntamente com aquela técnica de substituir os valores de S que eu apresentei no final do último vídeo, certo? Porque aí também a gente reforça aquela técnica da substituição, que não é o caso do clearing fraction, certo? Aí depois a gente junta as duas coisas para fazer as operações mais rapidamente, certo? No próximo exemplo. Então aqui, nessa equação, né, para determinar os coeficientes BJ, o coeficiente BJ basicamente são esses coeficientes B1, B2, BK, dessa equação aqui.
Para eu determinar esses coeficientes BJ aqui, eu basicamente vou ter que fazer 1 dividido pelo K menos J, certo? Que é o índice, né? Que eu começo com 1 e termino em K. Aí depois de fazer essa divisão aqui, né, com o fatorial, eu vou ter que derivar, certo? O polinômio lá que eu gerei, né, em função de NDS, que seria o numerador e denominador, certo? E isso em relação às raízes, né? Vou multiplicar aqui as raízes com o polinômio. Então, fazendo isso aqui, eu basicamente consigo encontrar todos os coeficientes do numerador, que é o que nos importa aqui em princípio, certo? Aqui, ó, D e N, certo? Só para deixar mais claro, são os numeradores e denominadores, né? O numerador e denominador da expressão original. E aí eu vou agora aplicar essa equação aqui, né? Essa decomposição em frações parciais para encontrar a transformada Laplace dessa expressão aqui, certo? Então, esse exemplo aqui é, basicamente, encontre a transformada inversa de Laplace da expressão que foi colocada lá. Lembrando que para encontrar a transformada inversa de Laplace, quer dizer, para encontrar raízes iguais assim, talvez a gente tenha alguma dificuldade lá no polinômio original. Então, o que a gente deveria fazer? Saber, pelo menos, fazer divisão de polinômio por polinômio. Então, isso aqui é um conteúdo que normalmente o pessoal vê lá no ensino médio, certo? Eu não vou fazer aqui neste momento, senão o exercício vai ficar maior, aí vai ficar maior do que o que eu planejei, mas para encontrar essa raiz aqui, a gente teria que, em princípio, ou usar um método numérico, que aí poderia usar o método de Newton adaptado para polinômios, é Newton-Bastreau, e com esse método você encontra as raízes, só que às vezes esses métodos têm dificuldade em encontrar raízes iguais, certo? Mas vai depender, obviamente, da quantidade de iterações que você colocar lá no algoritmo. E você também pode, se for, por exemplo, uma avaliação, prova, alguma coisa assim, normalmente se coloca números básicos, tipo 1, 2, 3, ou menos 1, menos 2, menos 3, como raízes. Então, nesse caso aí, vocês teriam que fazer a divisão do polinômio, né, por 1, por S mais 1, ou seja, o polinômio original dividido por S mais 1. O polinômio original dividido por S mais 1 ao quadrado, S mais 1 ao cubo. Aí você consegue encontrar as raízes do polinômio, né? Ou seja, ou você insere no método numérico, já o polinômio total, e ele dá as raízes, ou você faz tentativa e erro e faz a divisão do polinômio. Se for divisível, né, ou seja, se o polinômio não tem resto, ou seja, ou o resto é igual a zero, né, que é a mesma coisa, aquele polinômio que você chutou na divisão de polinômios é o polinômio original. Então, pulando essa primeira parte, né, porque aí eu teria que fazer a tentativa e erro e tal, e essa divisão de polinômio, eu vou fazer aqui diretamente com a raiz já tirada, né? Eu já sei que tem raiz igual, porque o objetivo aqui, no momento, é apresentar essa técnica específica, certo? De decomposição em frações parciais. Então, vamos lá tentar resolver aqui esse problema. Então, vamos pivotar aqui para o nosso local de resolução. Então, aqui só fiz copiar, né, o problema aqui que a gente vai resolver, certo? Então, vou pegar aqui internamente esse cara aqui para a gente começar a fazer o primeiro passo, que é expandir isso aqui em 3 polinômios, né? Então, isso aqui vai ser igual a um
B1, B2 e B3. Aí eu vou ter aqui algumas somas, mas eu só vou colocar depois. E aí eu vou ter o polinômio, esse polinômio aqui, do denominador, que a gente vai repetir 3 vezes. 1, 2 e 3. Só que aí, no primeiro polinômio, o expoente é igual a 1. No segundo polinômio, o expoente é igual a 2. Vai aumentando, né, de 1 em 1. Então aqui, o polinômio seria igual a 2. Então no primeiro é 1, no segundo é 2, no terceiro é 3. Então agora eu vou fazer e botar as somas. Mais. E mais. Pronto. Então aqui é a nossa forma, né, para a gente poder começar o processo de transformar de inverso de Laplace, certo? Isso aqui ainda não é fazer a transformada de inverso de Laplace, isso aqui é fazer a expansão em frações parciais, certo? E a partir disso aqui, a gente vai aplicar essa equaçãozinha aqui para a gente poder fazer a resolução, certo? Então, vamos começar fazendo aqui j igual a 3. Então, vamos encontrar aqui quem é B3, certo? Então, estou pegando aqui essa equação, certo? Aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar para j igual a 3. Então, no lugar de j, eu vou colocar 3, né? Número 3. Então, aqui acho que dá para copiar esse. Três. Vou fazer o 3 um pouco menor. E acho que esses dois já são suficientes aqui. Pegando aqui o 3. E colocando no lugar do J. Então, onde tem J,
gente coloca aqui o número 3. Pronto. Então aqui substitui o J igual a 3, certo? E o K, que está aqui nessa equaçãozinha, o meu K, e esse K aqui dessa fórmula é esse número 3 aqui, né? Então eu vou só colocar aqui o número 3, mas esse 3 aqui, que é outro, certo? Vou até colocar o original aqui para dar para perceber a diferença, certo? Então no lugar de K aqui eu vou colocar o número. Então aqui, todos os meus Ks são esses três um pouquinho maiores aqui, né? E os três menores aqui são o meu J, né? Peguei lá o K porque o K é o grau máximo, né? O polinômio máximo aqui que eu tenho que foi repetido. Então, se eu repetir 3 vezes lá, o meu K vai ser igual a 3 e o meu J eu estou começando de 3, 2, 1 para encontrar B3, B2, B1, certo? Então, agora a gente pode substituir aqui os polinômios. Então, quem é P1? P1 é igual a 1, né? Aqui P1 vai ser igual a 1. Então, P1 aqui igual a 1, certo? Então, eu tenho S menos 1 elevado, na verdade, S mais 1, né? Porque lá na fórmula estava menos, mas aqui a raiz é S mais 1. Então, então S mais 1, né? E agora a gente vai pegar esse polinômio aqui, né? E vai colocar o polinômio original, né? Então aqui no lugar do N e do D. Vou botar aqui um espaçozinho entre eles para poder saber que é uma multiplicação, certo? Então está multiplicando esses dois aqui e tal. E aí por último eu vou colocar só a raiz aqui no lugar de P, de P1, certo? A gente sabe qual é a raiz, que é menos 1, certo? Por isso, porque aqui estava menos 1, né? Aqui estava menos, então, se você pensar aqui pela fórmula, né? A gente tem menos P1. Então você teria que pegar aqui esse cara aqui e colocar o sinal negativo. Para você colocar o negativo, o número 1 tem que multiplicar por menos 1, certo? Então esse P1 aqui de baixo, ele é igual a menos 1, certo? Então aqui eu vou botar menos 1. Tá. Então eu vou fazer isso aqui e o que vai acontecer, né? Como é que eu executo isso que está aqui. Então vamos colocar aqui mais passo a passo, né? Para que a gente possa entender todos os passos. Então o primeiro passo aqui, a gente sabe que 3 menos 3 é igual a 0, né? Então aqui eu teria o número 0. Vou botar aqui 0. Aqui eu teria 0 também. Então eu não teria 0 derivadas, certo? Aqui 0 também. Então eu não preciso multiplicar, porque isso tudo aqui
é uma multiplicação, certo? Estou multiplicando o polinômio aqui por esse valor. Então, se eu tenho 1 dividido por 0 fatorial, se eu tenho 1 dividido por 0 fatorial, que é essa parte aqui, isso aqui é igual a 1, certo? Porque 0 fatorial é igual a 1, certo? Então, nessa primeira parte aqui, eu vou ter o número 1, nessa primeira parte aqui, isso tudo aqui é igual a 1, certo? E aqui, como eu não tenho derivado, ou seja, eu derivei 0 vezes, porque tem 0 em cima e 0 embaixo, isso também é igual a 1. Então, aqui eu vou pegar tudo do B, certo? Pegar todo esse cara do B aqui, só fazer com que a primeira parte seja igual a 1. E 1 vezes qualquer coisa, dá qualquer coisa, né? Então, esse cara aqui todinho, ele desaparece. Ele vira 1, né? E 1 vezes isso aqui vai dar isso aqui. Tá, já simplifiquei a primeira parte, né? No primeiro eu não preciso derivar, quando j é igual a 3. Aí depois, quando j for igual a 2, j é igual a 1, aí a gente vê o que vai fazer, certo? E agora, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou fazer essa multiplicação aqui, né? Ó. Então, se você pegar aqui, esse cara aqui, você divide por esse aqui e dá igual a 1. Né? Porque eu tenho s mais 1 elevado a terceira, s mais 1 elevado a terceira. Então, aqui, isso tudo vai ser igual a apenas isso aqui, só que cortando esse cara aqui de cima e o cara de baixo. Então fica só isso aqui. Então estou tentando mostrar o mais passo a passo possível para que vocês não tenham dificuldade de entendimento aqui nesse exemplo, certo? Então, agora o que eu tenho que fazer? Substituir S por menos 1. Então, pegar aqui e fazer com que S seja igual a menos 1. Então, vou botar menos 1 aqui e menos 1 aqui. E aí tiro isso aqui, né? Porque se eu substituir S por menos 1, eu substituir ali. Então, aqui eu vou ter menos 1, menos 1. Aqui eu vou ter menos 1 também, né? Menos 1. Separar aqui esse 3, senão não vai dar certo. Então, menos 1 elevado ao quadrado. Deixar a notação mais certa, né? Menos 1, 2 vezes menos 1. Então, isso tudo aqui, né, vai ser 1 mais 3 menos 2. Então, aqui a gente tem igual ao número 2. Ou seja, o meu B3, que é esse cara aqui, né? Meu B3 aqui vai ser igual a 2. Aí agora a gente vai para j igual a 2, certo? Então, terminamos aqui a primeira parte, que é j igual a 3. Agora a gente vai fazer para j igual a 2. Então, vou até aproveitar algumas coisas aqui do j igual a 3. Então, para
j igual a 2. Então vamos copiar aqui essa primeira parte aqui, né? Só para fazer uma comparação, vou trazer também a equação original, para a gente saber onde é que a gente está substituindo 2 por 3, certo? Então aqui eu tenho a original, né? Estou substituindo o j por 2. Então se eu vou substituir o j por 2, eu vou basicamente pegar os 3 que são correspondentes ao j, né? Aqui, que eu vou pegar aqui e botar 2, né? Aqui botar 2, aqui eu vou botar 2. Pronto, eu vou botar nesses 3 cantos aqui, né? O número 2. Então aqui vou ter que fazer um 2 maiorzinho. E um outro 2 menorzinho. Que eu vou substituir nesses cantos aqui, né? Onde tinha J aqui. Ah, faltou esse canto aqui. Aqui também é 2. Então eu vou botar aqui o 2 nesses locais aqui, certo? O restante é igual, porque o restante depende de K e do polinômio, que não muda nesse caso aqui, certo? Então aqui basicamente a gente substituiu, né, o nosso K, né, pelo número, quer dizer, nosso J pelo número 2. E agora na sequência a gente vai fazer o que tem que ser feito aqui, né? Ou seja, a gente vai fazer as subtrações aqui e obter os resultados. Então aqui eu vou ter 1 fatorial nesse primeiro parte aqui, vou botar em vermelho. Vou ter 1 fatorial, porque 3 menos 2 vai dar 1, né? Então 1 fatorial. Aqui eu vou ter 1, né, o número 1. E aqui também eu vou ter o número 1. Vou só deixar isso aqui fixo. E voltar. Essas modificações que eu fiz agora, colocar o número 1. Pronto. Quando eu fizer essa parte aqui, o que vai acontecer? Né? Ficou 1 fatorial, tal. 1 fatorial é igual a 1. Então, isso tudo aqui é igual a 1. A gente pode retirar. E aí eu vou ter só uma derivada, né? Então, eu vou copiar isso aqui tudo e colocar os valores aqui embaixo, certo? Então, aqui, tudo aqui soma, porque vai virar 1, né? Porque fica 1 fatorial dá 1. E 1 dividido por 1 dá 1 também. Então nem precisa pensar muito, né? Isso aqui, 3 menos 2 vai dar 1. 3 menos 2 vai dar 1, né? Então eu vou derivar uma única vez aqui em função de S, certo? Então, obviamente aqui, você já deve ter percebido, né, que esse cara aqui sempre morre com esse aqui, né? Então a gente não precisa nem fazer de novo, né? Lá em cima a gente teve que cortar também. E aqui também. Então eu já posso trabalhar com S ao quadrado mais 2S mais 3, né? E aí eu vou derivar esse polinômio aqui em função de S. Então aqui vai ficar 2S mais 2, certo? Então aqui, se a gente pegar aqui, como é um polinômio, né?
derivada dele é bem simples, que é derivada de s ao quadrado, que é 2s, mais 2, que é a derivada de 2s. Derivada de 2s vai dar 2. Então, basicamente, eu derivei esse polinômio aqui, né? A primeira dá 2s, a segunda dá 2, e a derivada de uma constante é igual a zero, né? Então, eu tenho isso aqui, só que ainda tenho que substituir, né? Fazer aquela substituição por menos 1. Só que aqui eu já eliminei a derivada, certo? Então, agora a solução final vai passar pela substituição aqui. Desse cara por menos 1, né? Então, vem aqui e substituo esse S aqui. No lugar do S, eu coloco o número menos 1. Então, aqui eu vou ter 2 vezes menos 1 mais 2, que vai dar 0, né? Então, isso aqui é igual a 0. Então, primeira resposta, né? 0. Vou botar só o 0 aqui. Primeira resposta, 0. Quer dizer, segunda resposta, né? Primeira resposta foi o número 2. Então, o meu B2 é igual a 0. Volto lá, né? Só para deixar registrado aqui, o meu B2 é igual a 0. E agora, a gente vai encontrar o B1, né? Então, vamos fazer aqui para I igual a 1. Copiar aqui a equação original. Isso aqui eu estou fazendo bem passo a passo. De qualquer maneira, vai dar para pegar, né, as informações. Então, quem já entendeu, bem, né? Mas alguns às vezes não conseguem entender. Então a gente faz detalhadamente todo o processo para poder o entendimento ser completo. Então aqui eu tenho para J igual a 1. Então onde tem J aqui eu vou substituir o número 1, né? Aí, aqui eu vou colocar o número 1, né? Vou colocar o número 1 aqui. E aqui embaixo. E o resto vai ser basicamente igual a antes, né? Então se você pegar aqui aquele do B2, né? Que é igual para o B3, enfim. É a mesma coisa. Só que onde tem J naqueles pontos, né? Eu vou substituir pelo outro. Então, vou fazer aqui substituição. Então, agora a gente tem 3 menos 1 aqui, né? 3 menos 1 vai dar 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2. Porque é 2 vezes 1, certo? Que vai dar 2. Aí aqui eu também vou ter duas derivadas, né? Duas vezes em função de S. Então aqui tem duas coisas que a gente já pode fazer, né? Fácil, fácil. É cortar esse cara aqui. Esse cara aqui. E fazer já as substituições necessárias, né? Então vai ter 2 aqui, um 2 na frente, um grande 2. Ah, faltou eu mexer aqui no B2, né?
que vai virar B. Então aqui vai ser o B1, que vai ser igual a 2 duas vezes, aí eu vou ter a derivada segunda aqui, certo? Então vou dar uma recortada aqui. Apaga logo tudo e é mais fácil escrever o 2 em cima. Então aqui a gente vai derivar duas vezes, né? Então vai ter aqui de 2 derivada segunda aqui e derivada segunda aqui. E aí a gente vai ter esse cara aqui, né? Que é o polinômio que eu vou derivar duas vezes. E isso aqui vai ser a mesma coisa que derivar primeiro o polinômio que a gente já derivou aqui, ó. Então eu vou ter que basicamente derivar mais uma vez esse cara aqui, certo? Então, só copiar aqui a derivada. Então se aqui eu fiz a derivada primeiro, né? Aí eu só preciso derivar de novo para ter o resultado. E a derivada de 2s mais 2 é basicamente 2, né? Então aqui eu já posso tirar a minha resposta, que essa solução aqui vai ser... Aí eu botei 2 aqui, é 1 sobre 2, certo? Aqui em cima. Que é 1 dividido por 2 fatorial. Aqui é 1 sobre 2. Aí eu vou ter aqui 1 sobre 2, né? Um sobre 2 vezes 2. Logo, isso aqui vai ser igual a 1. Ou seja, eu vou voltar aqui, ó, B1 vai ser igual a 1. Então aqui a gente precisa fazer a transformada de Laplace disso aqui, né? Então eu vou copiar isso aqui lá para o final, certo? A gente já encontrou os coeficientes, B1, B2 e B3. Vão basicamente virar 1, 2 e 3. Aí se o meu objetivo é encontrar a transformada inversa de Laplace, que é esse cara aqui, né?
eu vou basicamente fazer a transformada inversa de Laplace de cada uma dessas partes aqui, né? Coloca aqui mais embaixo. Vai ser transformada desse cara aqui. Mais a transformada do segundo. Mais a transformada do terceiro. Acabei recortando o primeiro, vou devolver ela. E a transformada do terceiro. Não preciso disso aqui não, porque eu já botei como se fosse transformado, né? Então aqui vai ter mais. E mais. Aí agora seria olhar na tabela, né? E ver como é que a gente tira esse valor da transformada inversa. Então, aqui já assumo que vocês têm experiência naquela parte, porque expansão e frações parciais eu estou colocando agora, né? Mas a transformada de Laplace a gente já colocou, né? Então, já vou colocar aqui a resposta dessa parte da transformada inversa de Laplace, certo? Então, desse primeiro termo aqui, né? A gente vai chegar à conclusão de que ele é elevado a menos t, né, por causa da raiz aqui. O segundo termo também é menos t, é elevado a menos t. A diferença é só que, como ele tem esse s ao cubo aqui, aí tem uma função do fatorial do número que dá esse t ao quadrado aqui, certo? Mas, enfim, a transformada total aqui, né, de s mais 1 ao cubo, vezes 2, vai dar basicamente isso aqui. Aqui eu já estou assumindo. Então, inclusive o 2 aqui, certo? Porque se fosse só um aqui em cima, seria metade disso aqui, certo? Aí você consegue comprovar olhando lá na tabela, como a gente fez em aulas anteriores, certo? Então, basicamente é isso que a gente faz quando tem raízes iguais, certo? Pelo menos utilizando esse método aqui. A gente pode mostrar de um método diferente, mas a ideia é a gente adicionar agora solução com raízes complexas, certo? Aí eu vou fazer um problema com raízes complexas e se ainda tiver tempo eu posso fazer um caso geral aí para o todo, certo? Então é isso, certo? Para esse exemplo. E aí na sequência eu vou fazer mais um exemplo colocando raízes complexas, certo? Então até o próximo vídeo.